Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, hein? Olá, vamos chegando, vamos chegando. Vou falar um pouco sobre julgo desigual hoje. Já é um assunto que tá me incomodando toda semana. Dá pra escutar meus cachorros latindo, né? Voltei pra casa, voltei pros problemas habituais. É o cachorro latindo, é o marido passando. Quero saber se meus cachorros incomodam vocês. Tá dando pra me ouvir bem? Porque senão eu ponho o fone, não tem problema. Vocês me falem. Ô Ellen, se você ficar aqui online assistindo, eu vou te fazer entrar nessa live. Ou você entra ou você sai. Bom dia. Vamos chegando. Quero falar sobre julgo desigual com vocês. Na semana passada, eu tava fazendo um monte de live. Um monte não, né? Tava fazendo algumas lives de manhã. E eu não estava com essa cara belíssima, por quê? Porque eu estava em outro lugar, eu não estava na minha casa. Mas agora, como vocês podem ver, estou na minha casa, estou com a praticidade das minhas maquiagens. Então, eu já consigo voltar a me arrumar bonita para vocês, porque eu acho que vocês não têm obrigação de olhar para minha cara e ver olheiras e marcas da minha velhice espiritual, porque eu sou uma velha de 95 anos no corpo de uma mulher de 30 e poucos. Enfim. E aí na semana passada eu estava fazendo as minhas leituras e a gente a gente fez uma live juntos falando sobre abnegação, né? Vocês lembram? A gente falou sobre abnegação. E depois desse texto que Paulo fala de abnegação, que Paulo fala sobre nós suportarmos açoitos, suportarmos prisões, suportarmos tumultos, para que sejamos pacientes em vigílias, em orações, etc. Ele começa a falar sobre jugo desigual. Então, ô Ellen, você vai entrar? Minha filha, você vai entrar? Se você for entrar, você fala que eu te chamo agora pra gente poder levar essa conversa adiante. Então, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia. Se você ainda não me conhece, se você é nova por aqui, novo por aqui, eu sempre peço para que as meninas venham para as minhas lives com Bíblia, papel e caneta, porque as minhas lives são de estudo, não são de filosofar e ficar meditando demais. Elas são palavra, então eu leio, eu explico e aí a gente faz uma aplicação prática, uma meditação, né, meninas? Deixa eu chamar a Ellen para entrar aqui. Você é muito doida, né, menina? Comentando, Ellen, ó, eu passei a semana inteira com Jesus me cutucando para eu falar desse assunto. E eu tô rejeitando ele. Eu tô falando, Jesus, espera um pouco. E o Espírito Santo aqui me incomodando. Hoje não deu. Eu acordei, olhei teus stories. Eu falei, tá bom, Jesus. Tá bom, Jesus. Já deu, eu vou fazer. Meu, olha, E só eu consegui porque tô com visita em casa, né? O primo do meu filho. Então o Cleiton falou: Ah, eu vou levar eles pra brincar no parquinho. E acabou de vazar daqui. Aí eu falei: Agora dá. Deus é pertinente. Ele faz as coisas do jeitinho que é e do jeitinho que a gente pede. Bom, então vamos lá. Abram aí suas Bíblias no capítulo 6 de 2 Coríntios, do versículo 14 ao 18. Ellen, eu vou explanar o texto e aí a gente começa a falar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Versículo 14, 2 Coríntios 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia
entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa citação que Paulo faz, habitarei e andarei entre eles, está em Levítico, no capítulo 26. O texto de Levítico diz o seguinte: não façam ídolos, não façam imagens, obedeçam meus decretos, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me obedecerem, se vocês não estabelecerem ídolos no seu coração, se vocês não se juntarem com gente que vai desvirtuar vocês, se vocês se mantiverem nos meus caminhos, então criarei uma habitação no meio de vocês. Estarei no meio de vocês, caminharei no meio de vocês. E aí vocês serão chamados filhos e filhas. Então, assim, o que a gente precisa pensar a respeito desse texto? O que é o jugo desigual? Jugo desigual é você estar se envolvendo com alguém que não está debaixo do mesmo jugo de Cristo. O que é o jugo de Cristo? A salvação mediante a fé. Se eu creio em Jesus, se eu ando com Ele, se eu pratico o que Ele me ordena, se eu sou discípulo de Cristo, como pode então eu ter comunhão marital com alguém que não faz? E aí Paulo nos faz várias perguntas para a gente pensar a respeito disso. Tem como a justiça de Jesus andar com a iniquidade do mundo? Tem como a luz de Cristo andar com as trevas do mundo? Tem como haver harmonia e comunhão entre Jesus e Satanás? Tem como haver ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Então, se nós somos santuário de Deus, tem como a gente ter comunhão com Satanás? Onde habita o Espírito Santo, há a possibilidade de habitar Satanás? E é isso que Paulo quer nos ensinar. A gente sabe que no Antigo Testamento todo, as ordens de Deus para nós eram: não se misturem com os cananeus, não se misturem com outros povos, não se misture, por quê? Porque eles adoram outros ídolos, porque eles erguem imagem, porque eles são maus, eles vivem na iniquidade. Se vocês se envolverem com eles, eles trarão para o meio de vocês ídolos, imagens e adoração a deuses falsos. Então, antigamente, quando a gente pensava nisso, eram territórios físicos, né? Não tragam pessoas de fora para o meio de vocês, para o território físico de vocês. Hoje, o que Paulo diz para nós que esse território físico é? Dentro. A habitação do Espírito Santo. Então, eu não posso colocar no meu coração um homem que não serve ao mesmo Deus que eu. Porque senão eu vou querer ir no culto de domingo, ele não vai querer. E aí eu não vou, porque ele é meu marido, eu vou ficar com ele domingo à noite. Aí eu vou querer fazer uma oração de consagração ao Senhor, meu marido não ora, então eu também não vou orar, eu tenho vergonha. O que meu marido vai achar se eu orar? Eu tenho vergonha. Aí os meus filhos vão ser criados com que educação? Esse homem vai ser que tipo de referência? Como eu vou criar os meus filhos no caminho se nem o meu marido está no caminho? Ou a minha esposa também, né? Esposa, então, eu acho que é pior ainda. Porque o homem é assim, você quer fazer as coisas, ele deixa, vai lá, vai na igreja, vai orar. A mulher, Mulher não. se o cara falar assim, amor, eu vou à igreja. O que tem lá? E
ela vai desvirtuar você, ela vai infernizar tanto a sua cabeça É. que você vai deixar Deus por causa disso. E falo isso por experiência própria. Eu não era cristã quando o Léo me conheceu. E ele correu o risco de apostatar por minha causa. Que quantas vezes esse homem, a gente morava no Rio quando a gente se conheceu, né? Quantas vezes esse homem mandava o dízimo de lá para a igreja dele? E eu chamava ele de trouxa. Eu falava, você é um trouxa. Fica mandando dinheiro pro teu pastor, você não sabe nem o que esse pastor tá fazendo com o seu dinheiro. Tá lá te roubando, você não tá nem vendo. Porque eu vim com a mentalidade do mundo, que tem uma Uhum. péssima mente. É ou não é? Sim. Então eu Não, é que falava pra ele ser um... Só que ele me respondia o seguinte: Hum. o que eu tenho não é com o meu pastor, é com Deus. Eu não estou dando dinheiro para o meu pastor, eu estou devolvendo para o meu Deus. Me convencia? Não. Ele podia ter deixado de fazer por minha causa. Que eu acho que talvez, Vivi, falte uma mentalidade do quão preciosa é a salvação, né? Porque se você tem R$ 1 milhão na sua conta, você não vai utilizar esse dinheiro de uma forma onde você coloque tudo a perder, entendeu? Você vai falar, eu não posso perder isso. Isso é muito valioso pra mim. E quando se trata de relacionamento, é a mesma coisa, porque a gente tá com tudo a perder, né? É aquela mesma história. Ninguém aqui acorda no dia seguinte falando, vou desviar, vou ser um terror. É algo gradativo. E quando você não tem a salvação como algo por muito valioso, algo que você pode perder, você arrisca se relacionar com uma pessoa que não serve a Deus. E se não serve a Deus, serve a quem? Não existe um meio termo. Não existe um muro, entende? Se não serve a Deus. Ah, mas ele é uma pessoa, ou ela, né? Ele é tão legal, ele é tão gente boa. Mas ou você é escravo ou você é livre. Não tem um meio termo, né? A gente vai adorar, não importa que Deus, se o Sim, verdadeiro ou se todos os outros falsos. sim. Então eu digo assim, eu falo isso com o Léo. Falo, Léo, se fosse hoje, eu ia falar para você para jamais se relacionar comigo. Jamais. Porque eu podia ter desvirtuado ele completamente. A questão é que Deus me quis. E Deus decidiu por mim. Porque se dependesse de mim, não tinha. Então, assim, quando a gente decidiu vir para Londrina, eu já estava esgotada de quem eu era, eu já estava cansada de quem eu estava sendo, e eu vim para cá decidida a mudar. E aí, olha só como é que eu era demoniada. Eu falei assim: se o homem que eu amo ama outro homem, eu tenho que saber quem é esse cara. E É uma aí eu fui. motivação, né? Exatamente. A minha motivação não era amor, né? Então eu falei: eu tenho que saber quem é esse cara, até para saber se tá certo. E aí eu fui estudar a Bíblia. E aí eu decidi por Jesus. Eu decidi que eu ia acreditar nele. Meu coração não se converteu. Eu, empoderada, maravilhosa, decidi que eu ia acreditar em Jesus. E aí começou o meu processo. Mas levei 2 anos e passei por um divórcio. Olha o tanto que esse homem sofreu. Relações sexuais motivadas por consumo pornográfico. Eu ensinei coisas ao Léo que ele não sabia a respeito de sexo e moral e fiz ele pecar. Eu fiz o meu marido pecar. Eu arrisquei a salvação dele. Relacionamento não é evangelismo, porque podia ter dado tudo errado. Ele podia ser um homem com um divórcio nas costas, Uhum, né? sim. Endemoniada na bagagem. Podia ter dado tudo errado, como na maioria das vezes dá. Mulheres que passam anos com homens que não querem saber de Jesus. E a vida delas, ao invés de ser orar pelas nações, pelo seu país, pelos seus filhos, orar por coisas maiores, elas passam a vida inteira orando pela conversão do marido. Então, assim, você não desenvolve, você não cresce, você acaba preso
no relacionamento que não te faz crescer com Jesus. É, e se a palavra de Deus traz pra gente que a mulher precisa considerar a submissão ao homem como ao Senhor, pensa se esse marido não serve o mesmo Deus que você, né? Esse nível de submissão, você se submeter a um homem que não serve a Deus, deve ser 10 mil vezes mais difícil do que um homem que serve, porque se o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que habita em nós e muda a nossa mentalidade e faz de repente eu que sou tão teimosa com alguma coisa ceder. Quem vai convencer esse homem? Quem vai trabalhar na mente desse homem? Quem vai trabalhar no coração desse homem, né? Então tem que ter uma persistência e é aquilo que a palavra fala, né? Você ter que tocar o seu marido pelo seu comportamento. E aí você tem que ter um comportamento além da submissão, que é você. É algo, sei lá, eu acho que deve ser algo muito pesado. É, deve ser um fardo pesado, né? Jesus ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Porque eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dividir o jugo com Jesus é assim. Então, quando você está casado com um homem que serve esse Jesus, o jugo também é assim. Porque esse cara está caminhando para ser parecido com Jesus. Então, esse jugo, essa parceria, não é um fardo pesado, não é algo insuportável. É para ser algo que tem os seus desafios, mas é para ser leve, não é para ser insuportável, né? Sim. E, e assim, eu não entendo como que uma mulher cristã e um homem cristão pode se apaixonar por alguém que não ama Jesus, porque os valores são completamente deturpados. E aí a gente tem que ter a consciência firme no que é o casamento. O casamento é um compromisso eterno. Se eu optar por me casar com um homem que não serve a Cristo, achando que eu vou convertê-lo, eu estou me fadando a viver eternamente com um homem que talvez jamais chegue lá. E qual é o preço disso para o meu amadurecimento espiritual? Um homem que não vai orar comigo, que não vai ser o meu sacerdote, que não vai me abençoar, que não vai fazer planos comigo em cima dos mesmos princípios. A gente está falando de princípios e valores. Aí a pessoa vai e se apaixona por uma pessoa de uma outra religião completamente diferente. Eu sou cristã e evangélica, reformada, protestante, e me apaixono por um católico, por exemplo, que tem toda uma cultura de adoração, de imagem. É outra fé, é outra fé, é outra prática. E aí, no domingo, a gente vai levar o filho aonde? Na escola dominical bíblica da igreja evangélica ou no caminho para a crisma lá da igreja católica, que tem um processinho É. lá de... Né? A gente vai levar aonde? A gente vai ensinar o quê? A gente vai ensinar Bíblia ou vai ensinar dogma? A E gente quando vai nascer, ensinar a vai respeito batizar do onde? Vai batizar na igreja católica quando nascer? Vai esperar a criança ficar grande e querer se batizar na igreja evangélica? Então, Exatamente, olha a confusão que se faz na cabeça de uma criança. Então, jugo desigual também é isso, é você se relacionar com pessoas que professam fés diferentes de você. Se você sabe que a pessoa não ama a Deus, alguma coisa ela ama. Ela ama o dinheiro, ela ama a pornografia, ela ama a si mesma. Alguma coisa ela vai idolatrar, porque o nosso uhum. coração é feito para adorar. Deus nos fez adoradores. O que nos Agora a questão é diferencia se dos... seremos verdadeiros, né? Verdadeiros adoradores que adoram a espiritualidade. Mas todo mundo, de alguma forma, é um adorador, é verdade. De alguma forma a gente vai encontrar alguma coisa para adorar. E o pior, pode ser que a gente adore o próprio marido ou a própria esposa e, e, e ele passe a ser o nosso Deus. O Léo, depois de eu batizada, o Léo ainda era, para mim, o centro de tudo. Então, se ele não quer orar comigo, eu não oro. Se ele não quer ir à igreja no domingo, eu não vou. Se ele não quer, sei lá, eu não faço.
entendeu? Porque eu prefiro estar com ele do que com Jesus. Uhum. As coisas começam a se subverter, né? Em vez de submeter-se a um homem que não está disposto a morrer por mim, é complicado. Porque Efésios vai dizer que a gente tem que submeter o nosso marido como a igreja se submete a Cristo. Uhum. Porque Cristo morre pela igreja. Se meu marido não entendeu que ele tem que morrer por mim, se entregar por mim, me liderar em amor e graça, como é que eu vou conseguir me submeter de maneira saudável a esse homem? Pesadíssimo. Aí ele vai me dar um dia um tapa na cara e eu vou achar que eu tenho que suportar porque ele é meu marido. Aí um dia ele vai me abusar sexualmente, porque eu não sou obrigada a fazer sexo quando eu não estou com vontade, e Uhum. existe estupro tal, e eu vou Uhum. achar que ele é meu marido mesmo, ele tem autoridade sobre mim. Então, veja, a gente começa a deturpar todos os valores e princípios do reino. Uhum. E às vezes é natural, não é justificável, né? Mas é natural que um homem que não nasceu de novo reproduza a natureza caída. Então, antinatural é um cristão querer se casar com uma pessoa não cristã. Agora, natural é uma pessoa que não nasceu de novo reproduzir essa natureza. Se essa pessoa não nasceu de novo, ela vai reproduzir a natureza caída. Qual a natureza caída? Pode ser que o cara seja grosseiro, pode ser que o cara comece a ser violento. Isso faz parte da natureza dele, ele não nasceu de novo, né? Deve ser tolerável? Não, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que entre aspas, é compreensível uma pessoa de velha natureza reproduzi-la, entendeu? Então Sim. é normal uma pessoa, normal assim, né? A gente não deve se escandalizar quando uma pessoa não é cristã e ela rouba, não é cristã e ela mata, não é cristã e ela estupra, porque ela não nasceu de novo, ela não teve encontro com Jesus. Agora, a gente tem muita tolerância com cristãos que têm alguns comportamentos antibíblicos e pouca tolerância com quem não se converteu. Eu falo isso porque, dando um exemplo, que é um pouco fora do assunto, mas tem a ver com o assunto, a gente mora aqui na periferia e, meu, de final de semana, que eu agora me mudei para uma rua mais tranquila, mas para dormir, terrível, era terrível. Festa até 7 da manhã, e aí você acordava no dia seguinte aquela sujeira, e camisinha no chão, e copo de bebida, e aquele mar de sujeira. Terrível, Vivi. E a gente, como crente, não, porque não pode uma coisa dessa, é um absurdo, mas eles estão reproduzindo a natureza caída deles. Um absurdo é eu, como cristã, estar no terceiro casamento. Um absurdo é eu, como cristã, querer fazer aliança. Isso é um absurdo, entendeu? Então, é um desafio para a pessoa que entrou nessa situação. Se ela é uma das pessoas que não aconteceu o que aconteceu com você, eu não queria estar na pele dessa pessoa, porque ela tá morando com alguém que vai reproduzir essa natureza constantemente. E aí é uma surpresa diária, viu? E assim, eu me converti. Glória a Deus. Precisei me divorciar do meu marido para me converter. Mas o preço, o boleto, continuou tendo que ser pago. Então, assim, eu me converti, mas a minha mudança não é assim. Digamos que você comece a se relacionar com um não cristão. E aí ele resolve começar a ir na igreja com você. Vocês estão namorando, ele começa a ir na igreja com você. Mas o que você tem que pensar é assim, ó, o processo de transformação, de santificação, não vai levar um ano, que é o tempo de você casar, porque já deu. Vai levar mais. E aí os Uhum, problemas que você tem nesse namoro. Ele vai querer transar com você e não vai entender porque não pode. Ele vai ser viciado em pornografia e você não vai aceitar e ele não vai entender por quê. Ele vai querer botar a mão no seu seio, na sua bunda. Ele vai querer se esfregar em você. E você vai ter que ficar o tempo inteiro dizendo não. O tempo inteiro, se você disser. sim, tem Se essa aí, né? você, se você não fornicar. E aí o preço é muito mais caro. E qual é o preço? O pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia nos afirma, nos garante que afastados de Deus, não importa
o que nós oramos, Deus não ouve. O pecado rompe. Olha lá para o jardim. Morrendo, você morrerá. Afastamento de Deus. Morte espiritual. Apostasia. É apocalíptico. Muitos apostatarão. Muitos perderão a fé. E esse é o preço. O inferno. Mas as pessoas estão brincando. Elas estão achando assim, ó. Não, olha, eu vou fazer só um pouco de sexo com meu namorado aqui, mas a gente vai casar. Tá tudo bem. Será que vai? Será que essa brecha que você abrir não vai deixar Satanás entrar e destruir o que podia ser bom? O que podia Uhum, ser santificado por Jesus? sim. Nem o que eu fiz, Vivi, eu aconselho os adolescentes a fazerem, no sentido de iniciar um relacionamento com alguém, eu não estou falando de casamento, iniciar um namoro com uma pessoa que, por isso que a gente frisa tanto, uma coisa é ir para a igreja, outra coisa é ser convertido, estar nesse processo de conversão. Eu nem aconselho os adolescentes e nem fico falando a respeito disso, porque uma pessoa é diferente da outra, né? Quando eu conheci meu esposo, ele era cristão, assim, ele frequentava a igreja há mais de 2 anos. Mas o comportamento dele ainda, sabe, faltavam frutos ali, né? Não só frequência de igreja. E ainda assim, é considerado um jugo desigual se você, como mulher ou homem, tem uma experiência em Cristo Jesus, experimenta a conversão em Deus, a transformação de vida, você começa a perceber que você começa a não ter mais vontade de fazer o que fazia, enfim. E aquilo não precisa ter a classificação de pecado, não precisa ter uma. Você simplesmente não sente vontade de fazer algumas coisas, Deus começa a requerer mais de você, e é naturalmente que você queira dar, e outra pessoa que está ali dentro, não. É tipo assim, duas pessoas que estão sentadas recebendo uma ministração, uma sai transformada, a outra sai falando assim, eu acho que um pouco alto, essa pregação demorou demais, deixa eu ir embora. Então, o jogo desigual ainda tá nisso aí, né? Quando eu comecei, por exemplo, a me relacionar com meu marido, ele ainda tava nesse naipe, ele ainda não. E aí eu comecei a buscar Deus por uma transformação genuína antes do casamento, senão eu terminaria o namoro. E eu vejo muito adolescente que não tem coragem de fazer isso. Então, hoje em dia, a gente não pode, o adolescente, o jovem não pode nem iniciar um namoro com uma pessoa que tenha a espiritualidade um pouco diferente da dele, porque ele não vai ter coragem de entregar se Deus pedir. Se Deus pedir seu Mas, relacionamento. mas por quê? Porque as pessoas estão se relacionando por carência e não por propósito. O que é um propósito? Vivi, eu não entendo propósito. Propósito é meta, objetivo, intencionalidade. Casamento cristão não é derivado de 10 anos de namoro. Casamento cristão é assim, ó. Conheci alguém. Essa pessoa tem os mesmos princípios, os mesmos valores, ela quer ter uma família, ela é cristã, ela participa das coisas da igreja, ela se envolve espiritualmente com Deus sempre. Então a gente vai casar em 6 meses. Porque eu não caso para assim, ó, eu preciso primeiro conhecer. Não. Deus vai te mostrar quem é essa pessoa. Amor não é um sentimento que surge, Não. ele é um sentimento que se constrói ao longo da vida. Por isso que assim, ó, a gente vai fazer 10 anos juntos, Léo e eu. Eu hoje o amo muito mais do que já amei todos esses 10 anos. Uhum. Hoje eu conheço todos os defeitos dele e sou capaz de amá-lo apesar Apesar. dele. E é por minha causa? Não. Não. E hoje a minha comunhão com Deus é enorme. E o amor que eu sinto por Ele vem de Deus, não vem de mim. Por isso eu consigo suportá-lo no sentido de dar suporte, né? Uhum. Suportar no sentido Sim. de aguentar também, também. Sim. Mas por isso, quando Paulo vai falar de amor, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, se você não leu, leia, mulher. Por isso que quando ele vai falar de amor, ele vai falar assim: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo tolera, tudo aguenta. Por quê? Porque esse amor que ele está falando não é um amor que nasce do meu coração.
é um amor que nasce do meu relacionamento com Deus, porque o amor de Deus desce a mim e me completa de um jeito que eu transbordo. Então é óbvio que o meu amor vai ser perfeito, vai suportar, vai tolerar, não vai Uhum. se não vai aceitar injustiça, entende? Então, o amor de Deus em mim me dá um nível de entendimento de mundo que faz eu olhar para o meu marido não como alguém que tem que me satisfazer, mas Uhum. alguém a ajudar espiritualmente a crescer, assim como ser ajudada, enfim. Então, veja, quando eu decido escolher alguém, primeiro que já está aí, né? Ai, eu estou procurando alguém. Amor, você tem que procurar o Espírito Santo de Deus. Porque é ele que vai te ajudar a não sentir tanta carência, a não deixar que a tua ausência paterna chegue no seu relacionamento. Porque quando a gente, e hoje a realidade é que 80% das pessoas são filhos de pais divorciados, infelizmente, e a gente acaba crescendo longe do pai. E Uhum. essa ausência masculina faz com que a gente procure nos homens dos nossos envolvimentos aquilo que o pai não foi capaz de dar, né? Que é segurança, estabilidade, aporte emocional, suporte espiritual, essas coisas todas, né? Olha o meu gato, dá pra ver meu gato aí? Um pouquinho. Aqui, ó. Então, a gente acaba procurando nos outros aquilo que os outros não têm para nos dar. Porque são pessoas que também têm seus problemas, suas carências, suas ausências. Então, as Uhum. expectativas que a gente deposita num relacionamento, quando entra nele pelas motivações erradas, nos levam ao fracasso. E você falou nesse âmbito de vocês, do Léo estar convertido em Jesus e de você não estar, né? No meu caso, foram duas pessoas dentro da igreja que serviam ao mesmo Deus, mas uma ainda precisava experimentar. Sabe aquela história de, tipo assim, você vir contar pra mim e falar, nossa, Ellen, eu perdi alguém na minha família. Eu posso sentir empatia por você, eu posso me comover por você, eu posso tentar entender o máximo possível que você está passando, chorar com você, mas eu nunca vou entender a sua dor, eu nunca vou sentir o que você sentiu até eu perder alguém, até eu experimentar o que você experimentou. Então eu só consigo ter noção completa quando eu vivo, quando eu experimento, quando eu passo. Quando eu tenho uma revelação não comunicada por homens, mas uma revelação do próprio Deus, né? Adão e Eva, por exemplo, Adão recebe aquela informação de Deus, olha, não coma daquele fruto. Eva não estava lá. Aí Eva recebe essa informação de Adão. O diabo vai em quem? Nela. Ela não teve essa revelação do próprio Deus, ela teve a revelação de outro homem. Então as pessoas precisam ter essa revelação do próprio Deus. Né? No meu caso, o meu esposo não tinha essa revelação em Deus, ele tinha revelação dos homens, de quem Deus era, a respeito da palavra. E ele precisou caminhar por si só. E no relacionamento do namoro, que isso aconteceu com ele. Mas eu estava pronta, se necessário fosse, para abrir mão. Então, de repente, falta mais essa segurança, esse amor próprio, esse amor em Jesus também, de você ter noção de aquilo. E é em crente também, viu, Vivi? Crente tem muito disso. Começa a namorar, tipo assim, eu vou casar com essa pessoa, e ainda que eu fique 5 anos com essa pessoa, eles encaram o namoro como se fosse quase um casamento. Pode perceber, quando o crente começa a namorar, o comportamento é como se fosse de casado. É incrível isso. Tipo, já determina, comecei a namorar com a pessoa, com essa pessoa que eu vou casar, mas assim, passa 1, 2, 3, 4 anos e fica, sabe? E as pessoas não estão prontas para abrir mão. Não estão prontas para terminar um namoro. Namoro não é casamento. Eles não estão prontos para abrir mão se necessário for. Eu posso dar essa dica para as mulheres. Às vezes, o homem que você está interessada, ou que você já até está namorando com ele, mulheres, ele pode melhorar, ele pode ter experiência com Deus, mas você precisa ser um pouco mais firme. Porque depois que você casa, desculpa, quem vai segurar as rédeas vai ser ele. Então, no namoro, o namoro não é casamento. Segure as suas rédeas. Estabeleça os seus critérios no namoro, porque agora é a hora, assim, entendeu? E se necessário, irmão, abra a mão.
Entendeu? Aquele relacionamento não é tudo pra você. Jesus é tudo pra você. Então, antes ele saia da minha vida do que Cristo saia da minha vida. Sim. A gente tem que entender que uma das linguagens mais importantes do homem é a honra. Mas uma das linguagens de amor mais importantes para o homem é a honra. Então, se nós não formos honradas no namoro, a gente não eleva o nível do nosso relacionamento para falar a mesma língua do homem. Então, ele não vai desenvolver por nós o que nós esperamos em respeito, em qualidade de relacionamento, em dedicação, em sacrifício. Uhum, Deus pede que a igreja seja santa, imaculada, honrada, sim. justamente para elevar o nível do nosso relacionamento. Então, se eu, no namoro, não elevo o nível, eu não digo para ele, olha só, minha honra você não toca. E honra você pode trocar por perereca também, tá? Peraí, Vivi, Trocar peraí. mamilos Tô também. fazendo live, tá? Com a Vivi. Oi. Vamos tomar banho. Pronto. É que chegou a tropa. Meu amor, se você precisa, fala, tá? Não tem problema, não. Pode falar. Tá? E aí você me fala, você não tem problema não, tá? Se você precisar Pode sair, falar. você me avisa. Então, assim, se eu não elevo o nível, se eu não falo, olha, na minha honra você não toca. Se a minha honra for violada, o meu Deus vai ficar chateado comigo. Aí o cara vai pensar assim, nossa, hein? Ela é leal a um cara que ela nem vê. Ela é Exatamente. fiel a Jesus, que ela nem viu. Ah, essa mulher vai ser comigo. Sabe? Sim. Vai desenvolver nele um amor baseado em respeito e admiração. Não um amor doente baseado num orgasmo que você teve numa relação imoral, Sim. num sexo antes do casamento. Então, o que você coloca como regra de prática, e aí olha para a Bíblia, Deus é o tempo todo para nós um conjunto de regras práticas, comportamento, atitudes, decisões. Por que que nas nossas relações interpessoais nós não somos igualmente assim? Eu, cada vez que conheço mais os mandamentos de Deus, mais eu o amo. Porque os mandamentos dele falam para mim da santidade dele, da Uhum. grandeza, da majestade e da honra dele. Mulher, entenda isso, em nome de Jesus. Abre essa cabeça. Então, o homem, quando se relacionar com você e você começar a elevar o nível, falar, olha só, aqui você não pega, aqui você não toca, meu Deus é maior, meu Deus é santo, eu sou santa, eu vou chegar no céu, ele vai falar, meu Deus, essa mulher é o que eu preciso. Uhum. Está nessa mulher, você fulminado. Então, calma, peraí. E o amor vai ser construído não nos seus desejos de carne, não no Mas aí as sexo. mulheres têm medo de agir dessa forma e perder esse homem, entendeu? Mas olha, se perder, dá um glória bem grande. Sim, Se sim, perder, aleluia, sai sim. glorificando e na igreja se perder. Mas é porque isso, porque a gente não sabe quem nós somos. Eu não sei quem eu sou enquanto mulher. Porque desde o meu nascimento, Satanás começa a mentir para mim. Você é independente, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. Você é poderosa, você é maravilhosa, você é majestosa, você pode tudo. Seu corpo, suas regras. Aí, quando eu percebo que eu sou maravilhosa, eu posso viver num pedestal, mas eu me sinto sozinha, vazia, fraca, eu não sei sair de lá. Eu não sei sair de lá para conseguir manter um relacionamento saudável com ninguém. Ninguém. Sim. Ninguém. Nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com os meus amigos. Muito menos dirá com meu marido. Então, eu preciso voltar para a Bíblia. E eu sou a chata da Bíblia. Se tu não lê Bíblia, tu vai apanhar muito aqui nesse Instagram. Se tu não lê Bíblia e não quer ninguém te cobrando leitura bíblica, Vai tu se vai ofender te... muito, né?
vai-te embora, porque pra mim é Bíblia, cara. É Bíblia. É você olhar o texto e lê-lo como se fosse pra você. Paulo tá falando aqui, ó. Como é que você vai ter comunhão? Você é luz do mundo. Como é que você, luz do mundo, vai ter comunhão com a treva? Um cara que tá na pornografia, que tá transando todo final de semana com uma mulher diferente. Você acha que esse homem vai amar você? Você acha que você vai ser diferente, especial? Eu sou maravilhosa. Comigo vai ser diferente. Amor, quem é você? Você não é ninguém. Você não é nada. Um pedaço de nada andando no mundo. Você só é alguma É. coisa quando está em Jesus. Aí, amor, aí. Aí o negócio é outro. Mas assim, eleve o nível. Entender que a ausência de regras gera desobediência e fraqueza no seu relacionamento e no seu coração. Quando você começa a estipular, testa o cara, pô. Não, eu não quero. Deus falou pra mim que beijo é só no altar. Esse homem vai ficar doido. Ele vai falar assim: que fidelidade é essa, cara? Eu tô casando com uma mulher que é fiel assim. Meu Deus do céu. Se ele é fiel assim a Deus, imagina o que, que Deus vai fazer comigo se eu desafiar essa mulher. Sim. Você Olha, sabe que hoje a gente encontra alguns extremos, né? Lá na igreja onde eu congrego, a gente tem casais que fizeram isso, viu? E hoje, olhando para trás, pela minha pouca experiência, porque eu não me afastei do evangelho, não experimentei, graças a Deus, eu não experimentei o mundo e aquilo que o mundo tem para me oferecer, né? Mas pela minha ausência de experiência, iniciei um relacionamento, esse namoro foi com um beijo normal e tudo, mas era um desafio, era muito difícil, né? Você ficar beijando uma pessoa e você estabelecer limites, sendo que o beijo, ele dá início para muita coisa. Hoje na igreja a gente tem alguns casais que fizeram isso, de dar beijo no altar. Cara, que surreal isso. No final do ano passado, a gente teve alguns casamentos e um deles foi isso. Os dois se guardaram, a moça se converteu, olha só, a moça se converteu a Jesus, ela já tinha um filho de um casamento quando ela não conhecia a Deus. Aí ela se converteu, ficou anos na igreja, funcionando, ativa, na obra, esperando no Senhor. Conheceu o rapaz, é, que também já estava no mesmo esquema que ela, fizeram essa aliança e deram um beijo no altar. Nossa, mas foi uma festa. As pessoas não convertidas que estavam nesse casamento foram impactadas, tipo, eu nunca vi isso. Eles ficaram chocados. A DJ, ela. A gente tocou no casamento desse rapaz. A DJ não é cristã, era lésbica, tal, enfim. Ela chorou. Ela chorou assim, se derramou. Isso é testemunho vivo, né? Você testemunha. E eles foram tão impactados, ela chorou durante as canções, aí perguntou que música é essa, aí a gente passava as músicas pra ela. E aí quando falou assim, quando o pastor estava ministrando no casamento, falou, irmãos, eles vão darem o primeiro beijo. E tinha muitos não cristãos no casamento. Eles vão dar o primeiro beijo aqui no altar. Menina! Teve até a gente levantando a cadeira. Uhul! Festejando a santidade, algo muito surreal. E muitas pessoas saíram desse casamento impactadas, Vivi. Impactadas. Você vê, enquanto tem gente achando que casamento é só um cumprimento de um sonho, a saciação do desejo, um anseio de realizar uma festa, Deus está muito além, cara, né? Ele está pensando nas pessoas que estão ali e vão conhecer ele através dessa aliança. Surreal. esquece que Deus nos honra. A gente acha, né? A gente esqueceu de pensar que do mesmo jeito que a gente dá para Deus, quanto mais a gente dá para Deus, mais Ele nos honra. Ele nos honra realizando coisas do nosso coração, coisas que a gente nem fala. Às vezes a gente tem um sonho que a gente ainda nem externalizou, mas Deus Uhum. sabe. Quanto mais nos consagramos a Ele, mais Ele nos honra. Então, assim, é regra você só beijar no altar? Não é uma regra. É Não. pecado beijar antes? Não é pecado, mas você tem que estabelecer um limite. Minha filha, se eu beijar na boca do meu marido, esquenta em cima, esquenta embaixo. A conta é essa. É. Esquentou em cima, esquentou embaixo.
Eu sei que isso pode me corromper, eu não faço. Se o seu beijo é sensível, não faça. Imponha isso pro cara. Fala, olha, eu não beijo. Ah, mas veja bem, então vaza, filho. Vaza porque tem um melhor que você, que vai me honrar e vai respeitar. Porque Deus honra. É Deus verdade. vai te honrar. As suas decisões radicais em nome de Jesus A gente nunca serão. perde, né? A gente nunca perde quando a gente decide abrir mão de algo que vai nos santificar e que de alguma forma aquilo vai nos aproximar de Deus e vai honrar Cristo em nós. A gente nunca perde com isso. Esse aparentemente é o morrer para que eu viva, né? A gente abre Exato. mão, a gente morre nessa área aqui, a gente se mata nessa área aqui, mas tem um propósito maior, a gente não perde por isso. A gente não perde quando a gente decide obedecer a palavra, quando a gente decide mortificar nossos desejos de, ai, mas eu vou tentar namorar com um não cristão, porque quando a gente mortifica isso e a gente fala, não, Jesus, eu vou fazer isso pelo Senhor, a gente nunca perde, nunca perde. Exatamente. E aí, a Bíblia nos exorta a não provar Deus. Mas eu vou desafiar vocês que estão assistindo a pôr a obediência à prova. Põe à prova. Obedeça a Deus a tal ponto que qualquer pessoa que olhar para você saiba que há alguma coisa diferente em você. E espere. Espere que virá. E eu falo isso como alguém que nos últimos dias tem testemunhado a honra de Deus. No ano passado, a partir do meio do ano, assim, no começo do ano, o Senhor falou assim para mim, ó, 2020 vai ser um ano de transformação completa na sua vida. Eu falei, ok. Aí veio em março a Covid. Eu falei, ah, Deus, era isso? E Deus falou, não, calma, que eu ainda não comecei. Em setembro, a minha vida mudou completamente. Naquela fatídica live do Anderson Silva, Deus usou um cara que nunca me viu. Deus usou um cara que nunca olhou nos meus olhos. Bom, até anteontem, nunca tinha olhado nos meus olhos para transformar a minha vida. Porque aquela live fez com que muita gente viesse até aqui. E aí eu Sim. comecei a me entender como um ministério. Poxa vida, Senhor, o Senhor tá me dando tanta gente. Porque assim, eu nunca pessoas fossem gostar pela minha radicalidade em Jesus. Então eu não falava disso. Era eu e Deus. E aí Deus começou a me mandar pessoas que estavam vindo a mim justamente pelo motivo que Isso. eu achava que não viriam. Uhum. E aí eu comecei a expor no Instagram E as eu fui uma minhas. delas. Você foi uma delas, um presente de Deus na minha vida. Então veja, a minha radicalidade, a minha decisão de mudar radicalmente, de santificar meu corpo, fez com que Deus falasse: bom, se ela está sendo fiel no pouco, eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou depositar um pouquinho mais. Vamos ver se ela aguenta o tranco. E aí o Espírito Santo foi me ajudando a aguentar. O que aconteceu? Acabei de passar 11 dias em Brasília, na igreja do pastor Anderson. Glória a Deus. Entende? Então, Deus vai dando. Ah, ela me honra. Olha, ela me obedece. Ela ama os meus mandamentos. Ela lê a minha Bíblia, que eu Não tá deixei para ela negociando meus lá. princípios. Ela não negociou meus princípios. Ela não se vendeu por dinheiro. Ela não permitiu que acontecesse injustiça perto dela por amor de mim, Uhum. né? Ah, o marido dela hoje não quis orar, mas ela não deixou de orar por isso. Ah, o marido dela não quis ministrar para os filhos, mas ela foi lá e ela fez, honrando o marido, não falando mal dele. Entende? Ah, o marido dela Uhum. falou uma grosseria que estava num dia ruim, em vez dela responder de volta, mandar ele buscar fundós do Judas, ela o amou, ela o perdoou, ela foi exemplo de Cristo na vida dele. Então, assim,
pequenos princípios inegociáveis que nós precisamos decidir para começar a receber de Deus. Deus não vai confiar em você nada que ele não acredita que você é capaz de aguentar. Uhum. E outra, coloque fé e espere Deus pôr o chão. Porque o Espírito Santo está com você não é à toa. É para te ajudar. É para ir colocando. Sabe aqueles negócios? Tinha umas provas na televisão, prova de gincana, que você tinha que pegar uma madeirinha. Era duas madeirinhas. Você pisava numa, pegava a outra, punha na frente. Sim. Aí você dava um passo, a outra punha na frente. Isso é vida com Deus. É. Você dá um passo. Você nunca vai enxergar o caminho completo. É fé. Nunca. Eu tenho muitos sonhos, mas hoje, se eu disser para você que eu olho para frente e vejo alguma coisa, eu não vejo nada. Eu tenho planos. É Mas muito Deus louco, né? me ano passar, e esse ano ele me fez outras promessas que eu não quero nem ver como vai vir. Tô aqui, só esperando na honra. Vivi, a gente aprende, né, através da palavra de Deus, né, que a gente tem que ter essa comunhão com as pessoas e a gente não é independente porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos uns dos outros, mas espiritualmente falando, sabe, a gente precisa adquirir uma independência no sentido de não depender de pessoas para se relacionar com Deus. Isso já precisa vir na solteirice, né? Senão a gente sempre usa alguém como muleta. Ou é o meu pastor, depois que eu caso é o meu marido, e aí eu fico condicionada ao que aquela pessoa faz. E essa independência espiritual, no sentido de saber andar sozinho, de saber desenvolver sua fé, além de qualquer outras pessoas, de saber lidar com, de repente, alguns escândalos e você se manter firme em Deus, de saber se relacionar com amizades e relacionamentos, até mesmo antes de casar, e abrir mão do que for necessário, é essa independência em Deus. Você depende de Deus, mas não depende do homem para ter esse relacionamento com Deus. Então, essa independência espiritual é extremamente necessária o quanto antes para que os outros relacionamentos consigam ser saudáveis e consigam entrar e sair na hora que for para entrar e que for para sair. Léo falou para mim uma frase esses dias que ele escutou em algum lugar, eu não sei de onde, e impactou ele e ele veio me falar. Ninguém é um bom par sem antes ser um bom ímpar. Ninguém vai ser um bom marido ou uma boa esposa se antes não for um bom homem e uma boa mulher. Então eu jamais vou conseguir entender, ó meu gato, jamais eu vou conseguir entender o que é ter um relacionamento saudável com alguém se antes eu não conheci e estabeleci um relacionamento com Deus. Porque só Deus pode me ensinar a ter um bom relacionamento, porque o meu amor sem Deus é um amor mau. Sim. Até o meu amor pelo outro sem Deus é um amor mau. Ai, como fala, vou fazer caridade, vou ser altruísta. Até isso sem Deus é mal, porque você vai ser altruísta porque você acha que você tem que ser. Porque você vai fazer caridade, porque você vai se sentir bem com aquilo. Você não tem que se sentir bem ajudando o outro, você tem que se sentir humilhado. Porque tem alguém o mínimo que eu tenho que fazer. Tem alguém que precisa muito mais do que você, que é muito mais grato do que você. Então, assim, amém, Jesus. Ó, me desconcentrei, tô escutando a voz do meu marido lá no quarto, que hoje é aniversário dele. Ele tá recebendo uma ligação de alguém lá, escutei a voz dele, me desconcentrei. Amor sem Deus é ruim. Então, aprenda a amar Deus para depois você aprender a amar o outro, porque senão vai ser ruim. Vai ser ciumento, vai ser possessivo, vai ser doentio. Não cai nessa, tá? Então... E só uma coisinha, Vivi, rapidinho, tá? Na Bíblia, a gente não vai encontrar versículos dizendo 1 Viviane, capítulo 3, versículo 5, eis que Viviane será uma pregadora das nações. Tipo, não tem isso. Eis que Viviane se casará com um Léo e terá, sei lá. Então, não existem versículos específicos para certas decisões da nossa vida. Então, esse relacionamento com Deus esse relacionamento com Deus é essencial por isso. A gente tem a palavra como fundamento, mas a gente desenvolve uma audição espiritual para entender o que Deus fala
e ele vai conseguir nortear a respeito dessa decisão de com quem casar. E eu duvido muito que o Senhor vai escrever na palavra dele que ele não, isso desagrada o coração dele, o jogo desigual, e ele vai virar pro seu ouvido e vai falar assim: eu quero que você se case com aquela pessoa ali que não crê em mim. Né? Então, tudo aquilo que a gente ouve de Deus, a gente olha para a palavra e quando é de Deus, a gente vê que se une e se completa, se fica algo uníssono. Então, a Viviane é uma serva de Deus, ela lê os preceitos do Senhor e aquilo que não está escrito a respeito dela, ela descobre em Deus. Ela descobre ouvindo a voz de Deus. E aquilo vai caminhar juntamente com o que já está escrito. Exatamente. Deus quer que nós sejamos mulheres inteligentes, homens inteligentes, com pensamento crítico e desenvolvido, com ouvido apurado, com coração disposto. É isso que Deus quer. Então estude a palavra, leia bons livros, livros que edifiquem você, que te ensinem a pensar mais a respeito de Deus, para que você compreenda quem Ele é, para que você entenda melhor o que Ele diz a teu respeito. Porque se você... Aí a gente volta para a questão da sexualidade, da identidade. Se eu sei quem eu sou, ninguém vai conseguir mentir para mim. Se eu tenho certeza que Jesus morreu por mim, e que a vida em abundância que Ele me promete é uma vida terrena, Ele diz: você vem a mim e terá vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É eu estar aqui, dando glória porque tenho, dando glória porque não tenho, agradecendo o que tenho, agradecendo o que não tenho, porque sei que tudo coopera para o meu bem. Seja Deus tirando, seja Deus me dando. Seja um relacionamento que eu mando as favas porque o cara não serve a Deus, seja eu casando maravilhosamente de véu grinalda no casamento dos meus sonhos. Então, tenha certeza de quem você é. Busque a Deus. E buscar a Deus não é ficar o dia inteiro, amém Jesus, amém Jesus. Não. É você ler, é você estudar, é você ler a Bíblia, anotar. Interaja com a Bíblia. A Bíblia é sua amiga. A Bíblia é parte de você. Ela precisa fazer parte da sua rotina, do seu corpo, para que você entenda e eleve o teu nível. Eleve o teu nível. Aqui nós somos a favor de uma fé inteligente. E é isso que eu espero que nós tenhamos. Ellen, muito obrigada. O nosso tempo está acabando. Muito obrigada por ter entrado. Eu sabia que você ia entrar. Eu entrei falando Essa cara lavada aqui, Jesus amado. Olha, calhou. Você ficou online. Eu falei, a Vivi vai fazer live. Quando eu cliquei, eu falei, então eu tô descendo pra levar as crianças lá embaixo. Eu falei, então eu vou poder assistir. Aí já fiquei. Deus é bom, minha filha. Deus é bom. Então, até a próxima. É sempre muito bom falar com você. Espero que essa live edifique todo mundo que assistir, que você entenda de uma vez por todas o que é o jugo desigual e por que você não deve se meter nessa furada que te afasta de Deus. Beijo, querida. Bom domingo. Beijo. Orem pelo meu marido, que hoje é aniversário dele. Ele não gosta, não. Vai ficar bravo até porque eu tô contando aqui. Ora por ele, pede a Deus para dar para ele mais um monte de anos para ele me ajudar nessa caminhada. Amém. 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 Beijo. Deus abençoe.